Queria pedir você que está aí atrás, pudesse sentar um pouquinho mais para frente, para a gente poder estar dando início a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Fiquem à vontade, tá? A casa é sua, mas se puder, é bom que a gente fique mais pertinho, para a gente ficar mais ligado aqui um com o outro, tá bom? Em comunhão. Não é obrigado, mas se puder, vai ser bom para a gente, tá bom, meu querido? Queria pedir à igreja que ficasse de pé nesse momento, para darmos início a mais um culto da palavra, culto de louvor e adoração a Deus, tá bom? Agradecendo também por esse dia maravilhoso ao nosso Deus. Nós estaremos lendo aqui a palavra, logo depois estaremos fazendo uma oração. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios 29, capítulo 2, Provérbios 29, 2. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Queridos, eu vou fazer uma oração nessa noite e queria orar pela nossa nação. Nós estamos prestes a uma eleição que nós sabemos que a nossa atitude, o nosso compromisso vai fazer toda a diferença nessas eleições. E a minha oração é para que o Senhor Deus seja conosco, que Ele venha interceder pelo Brasil. Muitas pessoas estão gemendo, muitas pessoas estão sofrendo, e nós, como povo de Deus, temos uma grande participação nisso, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. E nós temos o compromisso de levar a palavra de Deus e de fazer a diferença nessa nação. Então a minha oração nessa noite era para que nós possamos ter a consciência de que, quando nós chegarmos no dia 7, venhamos entender que Deus pode fazer algo pelo Brasil, mas nós também temos a nossa participação como cidadãos. Não vamos nos omitir e vamos fazer a diferença nessa nação, amém? Não só com a palavra de Deus, mas também com a nossa cidadania. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e meu Pai, nós pedimos nessa noite pela nossa nação, Pai, pela nação brasileira, que muitas pessoas têm gemido, têm passado necessidades, um país rico, no qual o Senhor nos deu tudo que precisa, Senhor, para nos manter. É uma terra rica, abençoada. O Senhor realmente abençoou a nossa nação, mas o governo ímpio, Pai, tem feito com que muitas pessoas sofram, e nós, como povo de Deus, temos que fazer a diferença nessa nação. Temos que nos posicionarmos, temos que fazer a diferença, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos um povo escolhido. E vamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer o nosso papel como cidadãos da terra e cidadãos do céu. Pai, eu te peço por cada um que veio aqui nesta noite, Pai, que Tu venha cobrir com o Teu sangue, venha abençoar, e que este culto seja um culto de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Cuida do nosso Brasil, guarda cada um de nós, e que possamos ter dias melhores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Glória a Deus, aleluia. Oh, como o nosso irmão falou aqui, se a gente orar, se a nossa nação clamar, nós veremos paz sobre ela, amém? Amém? Amém, glória a Deus. E essa canção que nós vamos entoar agora diz: ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com graça e favor. Você crê nisso? Que você, quando ergue a sua mão lá na sua casa, quando ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, talvez te chamam até de doido, de maluco, porque você está falando com esse Deus, mas continue falando, continue clamando, porque Ele virá para ti com graça, com favor, amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor Jesus com as nossas palmas e cantando para Ele com alegria. Fala para Ele: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Aleluia, Jesus. Diga para Ele: ao erguermos as mãos e
clamarmos a ti. Diga, tu virás, nós viemos aqui. Diga pra ele o que você vai fazer aqui, pra adorar Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos, clame a ele, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Diga pra ele, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Digamos, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Só o teu nome é santo. Diga novamente, ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás. Nós viemos aqui pra quê? Te adorar, Deus de graça e de favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Diga pra ele, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo é o Senhor, santo somente o seu nome é. Santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o seu nome é. Diga pra ele que ele é santo. Santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o seu nome é. Ergue suas mãos bem alto, diga. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, diga pra ele, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça. Ergue suas mãos, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Você crê nisso? Você crê? Hoje chega na sua casa assim, ó. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás ante nós por tua graça. Diga pra sua casa, eu vou erguer as mãos, hein? E eu creio que Ele virá sobre mim, Ele virá sobre os meus, Ele virá sobre os seus filhos, Ele virá sobre os seus parentes, e eles saberão que é Deus em Israel, a Deus da sua casa. Oh, só erga as suas mãos e adore a Ele por uns segundos. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, ao erguermos as mãos e clamarmos, tu virás até nós por tua graça e favor.
no seu lugar. Aleluia. Aonde você está, na circunferência que você estiver, se você quiser, você feche os seus olhos e fale com Deus em secreto, porque no secreto Ele também te ouve e Ele fala com você, e nessa noite Ele te responde: eu estou te ouvindo no secreto. Você pode cantar essa verdade. Diga pra Ele: tu és tudo que eu mais quero. Diga: o meu fôlego. O meu fôlego sou. É verdade, Senhor. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou. Diga pra Ele: Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo a tua presença. Diga pra Ele: o teu sorriso é vida em mim. O teu sorriso é vida. Diga pra Ele: eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em tuas mãos. O que você faz? Segura, você confia. Quero ir mais. Leva-me mais. Onde eu te encontro, no lugar, aos teus pés me rendo, pois a tua o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. O que você faz? Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
Isaías. Diz Isaías: eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e vi anjos com asas, vi anjos que cantavam: Santo, 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 Santo. A nossa oração de hoje é: Senhor, que a adoração que esteja acontecendo aí no céu aconteça aqui também. É por isso que a gente diz que o eco do Senhor alcance o nosso coração. Que você chegue na sua casa hoje levantando a sua mão e adorando aquele que é santo, adorando aquele que muda história, adorando aquele que é apenas um primo de um rei e faz um profeta de uma nação. Oh, você não entendeu? Talvez você seja parente de alguém, mas Deus quer fazer você de um profeta dentro da sua casa. Oh, Rabaxe, quer remandar Rabaxia. Narabaxe, remandar Rabaxia. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Diga pra ele: tua majestade é real, tua voz ecoa. Traga realidade, Senhor, daí. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Passa pra ele: tua majestade é real. Diga pra ele: tua voz ecoa. Os projetos de Deus nessa noite estão ecoando na sua vida, estão trazendo a realidade do reino para a sua vida. Creia, 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 creia que o que Ele falou e determinou no sobrenatural há de acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Diga para ele: eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. As águas rasas não mais. Eu quero ir mais fundo, Deus. Oh, águas rasas não mais. Me leve mais fundo. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo para terminar. Bem suave. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Oh, Rabaxê, manda Rabaxê, manda Rabaxia. Pois a tua glória quero ver. Você pode pôr a mão no seu coração e cantar isso pra ele. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Glória a Deus. Aleluia. Querido, ainda nesse Espírito de Deus está neste lugar. Você que está sentindo a presença de Deus aí, me ajuda a ser profeta para o irmão que está aí do teu lado. Me ajuda a profetizar duas coisas aí, ó. Eu não sei como é que você chegou aqui, não sei se você está triste, se você está alegre, mas você vai me ajudar a falar para o irmão do teu lado assim, ó: a tristeza vai acabar. Fala aí com fé: a tristeza vai acabar. Agora fala assim também, ó: e a alegria não vai terminar. Seja profeta aí pro teu irmão: a alegria não vai terminar, porque Deus é contigo.
contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus te trouxe aqui nessa noite para alegrar o teu coração. Essa tristeza vai acabar e a alegria não vai terminar na sua vida, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor aí, ó. Aplaude a Deus, aleluia. Glória, glória, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Presença maravilhosa de Deus. Deus, quando Ele marca o encontro com a gente, é algo tremendo. Não tem como não sentir a sua presença. Eu tenho certeza de uma coisa: você vai sair daqui melhor da forma que você entrou. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu tenho alguns recados aqui para dar. Você sabe o que é um pregador de quarta-feira, Wenderson? Todo mundo esqueceu, né? Eu confesso que eu nem sei, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Felipe Escórcio. Caramba, é cara importada, hein? Vale a pena. Felipe Escórcio. Esse eu não conheço, mas eu vou vir vê-lo. Amém? Quarta-feira, culto da vitória, 19h30. Venha. E você que está fazendo a campanha da vitória, continue, persevere, e teremos aí um pregador convidado para trazer a palavra de Deus para você. Amém? Lembrando que todos os dias tem a tarde da bênção, de 3 às 4 da tarde. Você pode dar uma passadinha aqui, você que não está trabalhando, vem orar, vem ouvir uma palavra, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir o teu clamor. Amém? E também quinta-feira, a partir das 5 da tarde, tem o culto do sobrenatural. Bom? Culto do sobrenatural aqui na nossa igreja, todas as quintas-feiras, a partir das 5 da tarde, 17 horas, tá bom? E lembrando que final de semana, sexta e sábado, o Anderson sabe se vai ter ônibus para o pessoal ir para a sede? Olha só. Rodrigo, fala assim com a mão, Rodrigo. Pessoal, vai ter um culto, agora é só para homem, né? É isso mesmo? Só para homem. Pô, esse daí é só para os varões. Um culto especial lá na nossa sede para os varões. Então vai ter um ônibus saindo daqui, ou uma van, não sei como é que vai ficar, mas o Rodrigo vai estar anotando o nome do varão aí que quiser estar participando desse evento. É uma convocação do pastor Silas. Aí, Homens Vencedores, dias 5 e 6 de outubro. Vale a pena. Então, se você tiver o desejo de ir até a sede para participar deste culto especial para os homens, fala com o Rodrigo lá atrás e dê o seu nome, para que nós possamos saber quantas pessoas vão, para poder alugar um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, né? Vamos lotar aquele negócio lá. O pastor Silas, inclusive, perguntou assim, ó: meu irmão, tu é macho? Se tu é macho, vem. Então, tá aí, meu irmão, é com você mesmo. Foi ele que falou, não sei o que estou dizendo. Então, ele falou, ó, se tu é macho, vem. Vem cá ouvir a palavra, uma palavra específica para os homens, na sede sexta e sábado. Amém? Com o nosso pastor Silas e o pastor convidado que vai estar ministrando a palavra, tá bom? Queridos, vamos ofertar ao Senhor com alegria? O diácono Wenderson vai estar trazendo uma palavra de ofertório. Se o Vinícius deixar, né, Vinícius? De mistério ali. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 35. Você saiu da sua casa uma segunda-feira com chuvisco. É fome de Deus mesmo. É fome de Deus. E nesses cultos assim Deus opera maravilhas. Deus fala na intimidade. Amém? Você abriu? Êxodo 35, versículo 24. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira, cetim, trazia toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras
E os príncipes traziam pedras de sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Aí você, versículo 30, antes de ler o versículo 30, aqui Moisés, ele líder, ele pede uma oferta ao povo para a construção do tabernáculo, para a construção da casa do Senhor. Então o povo entende no seu coração que é voluntário, o povo começa a ter prazer, né? O que nós lemos, as mulheres sábias preparavam coisas para o Senhor, e houve uma grande alegria, o povo começou a trazer, e quando nós voluntariamente nos colocamos a fazer as coisas para Deus, a ofertar na casa do Senhor com alegria, Deus, Ele não deve nada a ninguém. Porque na verdade a nossa oferta, ela é para nós mesmos. Hoje você oferta aqui. Se você for lá em São Paulo, a igreja que está aqui é a mesma igreja que está lá. O teu dízimo, a tua oferta, alcançou outro estado. O teu dízimo e a tua oferta alcançou outro país. O teu dízimo e a tua oferta tem abençoado pessoas, porque pessoas que estavam desacreditadas com a vida entraram como a gente um dia entrou por aquelas portas. Tinha uma cadeira para sentar, tinha um ar-condicionado, tinha um conforto, e ali essas pessoas foram abençoadas. Então a tua oferta não é somente dar dinheiro, a sua oferta é uma semente para que outras vidas possam encontrar o caminho do reino dos céus, para que outras vidas possam entrar na casa do Senhor. Então nós estamos num projeto, o nosso pastor, o pastor Silas, tem um projeto de abrir igrejas em todos os estados desse país, de abrir igrejas em todos os lugares que puder, expandir o reino de Deus. Então a tua oferta é como nos dias de Moisés. Ele pediu o povo para trazer para o tabernáculo. E o nosso pastor tem falado: semeie. Você está semeando numa terra boa. Então não pare de semear. E Deus não deve nada a ninguém. E no versículo 30, agora você lê comigo. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e prata, em cobres, em artifícios de pedras, para engastar, e artifícios de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aisaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a de bordador, em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Estenda sua mão para receber, que é profundo. Aleluia. O Senhor viu o coração disposto a ofertar. O Senhor viu o coração que se desgarrou e com prazer ofertou na casa do Senhor, e a obra do Senhor começou a crescer. Aí o Senhor vai lá e visita o filho de alguém, o Espírito Santo desce sobre aquela pessoa, e aquela pessoa passa a ter um entendimento em todas as ciências, e aquela pessoa passa a ter um conhecimento, uma visão ampliada, e aquela pessoa começa a atrair olhares, e as pessoas vão até aquela pessoa para aprender. Deus vai levantar o teu filho nessa geração com uma inteligência sobrenatural. Deus
Deus vai levantar alguém da tua família para que seja manifestada a glória de Deus, porque Ele tem visto o teu coração. Por isso você está passando por que está passando, porque na sequidão há o treinamento de Deus, e Deus está fazendo pelo teu filho, pela tua casa. Não vai te faltar nada, porque Deus não deixa ninguém, quando com coração voluntário, sem ser abençoado. Recebe essa palavra e deixa Deus usar o teu coração. Abençoa a obra de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe. Podeis distribuir os envelopes. Aleluia. Amém. Querido, levante seu envelope e vamos orar a Deus. Senhor, toma a oferta de cada um, Senhor, aqui em tuas mãos, e que o Senhor venha, Senhor, prosperar, o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Abre portas onde não há portas, Senhor, e que pessoas aqui possam ser abençoadas. Muda a situação, Senhor, daquele que está desempregado. Muda a situação, Senhor, daquele que está passando uma necessidade financeira. Entra, Senhor, com provisão no lar de cada um aqui nesta noite, e que verdadeiramente, Senhor, venham viver o melhor desta terra, segundo a sua fidelidade e segundo a sua palavra, Senhor. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Passa o envelope para a extremidade. Eu queria chamar aqui agora. Primeiro tu vai recolher o envelope, né? Tá certo. Olha aqui. Vinícius. Diácono Vinícius vai estar trazendo a palavra nessa noite. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela vida dele? Amém, querido. Glória a Deus. A paz de Cristo para a igreja. Amém? Boa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Hoje para cá realmente já fica até mais fácil, depois de um louvor desse. Quantos foram abençoados aqui no momento do louvor, né? Eu também fui muito abençoado. A unção de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus faz presente. E ao trazer a palavra, fui receber esse convite, né? Eu sou, para quem não conhece, sou o Vinícius, diácono Vinícius aqui da igreja. Trabalho eu e minha esposa Ligiane.
A gente está liderando a juventude hoje da igreja. E para mim é uma honra estar aqui. Agradeço ao pastor Rafael Pinheiro. Né, recentemente, há um tempo atrás, eu tive aqui numa segunda-feira também, trazendo uma palavra no culto mesmo da palavra. E aí surgiu essa nova oportunidade, eu agradeço a Deus. E eu sei, na verdade, que aqui na nossa igreja a gente tem obreiros, diáconos muito capazes, gente muito capacitada e hábil para trazer a palavra de Deus. E eu ter recebido essa oportunidade para mim é uma honra. Uma honra. Teriam outras pessoas que poderiam vir aqui da casa mesmo, não precisa nem chamar de fora, que trariam uma palavra abençoada aqui. Não tem nem dúvida disso. Mas já que essa oportunidade foi me dada, amém? Então a gente recebe e vou compartilhar algo de Deus que Deus colocou no meu coração. Uma palavra interessante que fala sobre libertação. E a gente vai entrar sobre esse assunto e é bem interessante, amém, irmãos? Só fazer aqui uma introdução, né? Antes da gente ler um texto, né? Quando a gente fala de libertação, né? A gente geralmente, o que a gente pensa na hora? Né? Culto de libertação é uma coisa antiga, na verdade, isso já existe há muitos anos, dentro da Assembleia de Deus também. Esse culto, existe um culto específico para isso, inclusive o pastor Rafael anunciou que vai ter o culto de libertação também aqui na igreja, né? Eu acho que todas as advexes vão ter um culto específico para essa área, né, de libertação. E interessante é o seguinte, quando a gente fala sobre libertação, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Uma pessoa que manifesta endemoniado. Alguém já viu isso? Alguma vez na vida? Ainda que você não tenha visto presencialmente, mas você já viu algum vídeo de possessão demoníaca? Alguém já viu? Isso, né? Enfim, você vê lá aquela questão, a gente sabe como que é. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava... Não, ainda sou pequeno, né? Desculpa. Quando eu tinha menos idade, era mais novo de idade, eu gostava muito na Universal, né? Assim, eu ia com a minha mãe lá na Abolição, que eu morava em Del Castilho, e eu gostava, sabe, de ver os cultos de libertação e tal, aquela coisa da manifestação, o bispo chegando lá e tal, e o demônio, aquela coisa. Pra mim aquilo ali, quando eu era pequeno, né, quando eu era criança, era algo assim muito legal. Eu adorava. Eu falei, mãe, deixa eu ir lá na frente. Ela, não, garoto, fica aqui. Aí eu, não, vou lá na frente. Eu queria sentar na primeira fileira para ficar vendo, né, aquela coisa da libertação, o bispo chegando, tá, em nome de Jesus, tá repreendido, tá, a pessoa tá ali, né, com aquela voz e tal, processo, depois ela liberta e tudo mais. Eu achava aquilo, falando, caramba, que incrível, né? Mas na mente de uma criança, imagina, vendo? Eu era uma criança, sei lá, um pouco diferente, né? Não sei se muito normal. Eu achava legal isso, né? Assim, mas lógico, como criança a gente não tem um entendimento completo das coisas, não é? E a questão é a seguinte, depois que eu cresci, né? Cresci em idade, né? Não em estatura, mas o tempo foi passando, a gente vai se aprofundando mais na Bíblia, mais na palavra de Deus, a gente vai conhecendo alguns textos, algumas coisas. E aí tem um texto, né, que eu separei aqui. Depois que eu conheci esse texto, essa questão de libertação, quando fala de libertação, a minha mentalidade mudou. Porque é o seguinte, se eu perguntar aqui, olha que interessante, aqui, eu vou perguntar, quantos aqui são libertos em Cristo? Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Amém? Então, se eu perguntar aqui para a igreja, quem aqui é liberto? Não, amém, glória a Deus. A partir do momento, isso é certo, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, ali já começa, ali a gente já recebe, né, a questão, como o próprio Jesus diz na palavra, sobre a salvação, né, recebendo a salvação e a libertação também, não é? Todas as promessas de Deus, elas vêm sobre a nossa vida. Porém, quando a gente fala de libertação, eu percebi uma coisa. Isso se dá em um processo, a gente vai entender um pouco disso. Mas, antes da gente ir para essa parte, abre a sua Bíblia aí em Mateus. Interessante esse texto, é muito importante, se você nunca leu, é importante você conhecer. E que realmente, depois que eu conheci esse texto, né, que eu tive ciência desse texto, realmente a minha concepção mudou nesse sentido, né? Mateus capítulo 12,
Mateus capítulo 12, versículo 43 ao versículo 45. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Aqui o pessoal é bom de Bíblia, rápido. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao versículo 45. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, e chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Amém? Quando eu conheci esse texto, realmente eu falei, meu Deus do céu, calma aí. O texto diz claramente, né, que quando uma pessoa, um espírito imundo, né, um espírito demoníaco, ele toma uma pessoa, a pessoa é liberta, né? Recebeu ali a libertação na forma que a gente já está adaptado a ver, né? Ora pela pessoa, a pessoa é liberta. Porém, diz aí o texto, não é? Que ele volta, né? Ele volta. Se ele encontrar a casa desocupada, o que ele faz? Ele chama mais 7, olha só, e fala assim, ó, vamos entrar aqui de novo, tá, aqui tá bom pra gente. Isso na verdade fala, né? Tem uma questão do mundo espiritual que fala das brechas, né? Que o pecado, enfim, todas essas coisas geram na nossa vida. Eles encontram aquela brecha, eles falam, ó, agora eu não vou vir sozinho não, vem mais 7 comigo pra gente fazer uma arruaça aqui, né? Isso é muito sério, né? Porque quando a gente pensa, e aí eu comecei a olhar de outra forma isso, porque a libertação dessa forma, por exemplo, orou pela pessoa, a pessoa foi liberta, amém? Se o problema for todo resolvido ali naquele momento, amém, glória a Deus. O problema é que se a raiz do problema ela não for descoberta, aquilo ali vai reincidir. Só que vai reincidir pior. Quantos entendem? O próprio texto diz, ou seja, ele volta e encontra mais 7. Então, o que me chamou a atenção sobre essa questão é o seguinte: para que alguém chegue no ponto de ser possuída, né, por um espírito maligno, né, realmente existe um processo, não é da noite para o dia, né? Agora, o que me chamou a atenção foi o seguinte: libertação, olha que interessante, alguns significados aqui do que é libertação. Ato de libertar ou libertar-se, independência, emancipação, ato de conceder a liberdade a alguém, ou extinção de uma dívida ou obrigação. Amém? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus diz que todo aquele escrito de dívida que era contra nós, ele foi lançado na cruz do Calvário. Amém? Então não há, foi o que Jesus fez conosco a partir do momento que a gente aceitou a Ele. Ele nos libertou de toda malignidade, toda treva, e a gente, né? E a gente realmente vê que a nossa vida, né, mudou. Amém? Quantos aqui a sua vida mudou? A partir do momento, alguma coisa, né, irmãos? Agora é importante, eu sempre ressalto isso, que quando eu falo assim, quantos aqui a sua vida mudou? Às vezes a pessoa já pensa na perfeição, né? Eu não falei aqui, nem a Bíblia fala, quantos aqui não erram mais, não pecam? Quantos aqui viraram santos que não pecam nunca mais? Não, nem a própria palavra de Deus, nem o próprio Jesus disse isso, né? Ó, eu só vou aceitar aquele que for perfeito, se você andar perfeito, não. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, e sério também, né? Só que o entendimento que eu tive, né, que é bem algo assim, bem, que eu acredito que seja o mesmo dos irmãos, é que a libertação ela passa por um processo, e que é possível que nós, mesmo depois de cristãos, aceitamos a Cristo, pode ser que exista alguma área, alguma questão na nossa vida que precise de uma libertação. Amém? Quantos entendem aqui que eu falo? Não estou falando, a gente já avançou, já saiu, você já cresceu muito espiritualmente, você já está em outro patamar, mas pode ser que exista alguma área, alguma coisa na nossa vida que esteja presa, não é? Às vezes não parece que a nossa vida é assim, alguma área da nossa vida, poxa,
parece que a coisa não anda aqui, né? Não vai ficar preso. Ou seja, se está preso, precisa de quê? De ser liberto, né? Libertar da liberdade, alguma coisa que está preso. Então a gente vai ver isso. E tem algumas áreas aqui, vou falar como o pastor Silas fala, quando ele fala com mensagem sobre tópico. Não tem todas, eu não vou falar sobre tudo, mas existem algumas coisas que a gente avalia na nossa vida. E aí, à medida que eu for falando aqui, você, né, reflita aí sobre isso, né? E de repente, creio que pode ser de proveito para os irmãos, né? A primeira área na vida que eu vejo que às vezes, mesmo depois de cristãos, pode precisar de uma libertação é a área financeira e material. A área financeira e material. Porque assim, eu sou cristão, amém, glória a Deus, já estou aqui caminhando e já estou firme, né? Amém? Estou aqui firme, caminhando. Porém, essa área financeira e área material é uma área que eu vejo que às vezes acontece isso, né? E ninguém está livre disso. Pode ser que em algum momento da nossa vida a gente passe por uma dificuldade nessa área. É interessante porque, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que têm dificuldade de dar dízimo, de ofertar, né? A gente ouviu aqui uma palavra abençoada, mas tem gente que nem com a palavra, né, não consegue abrir a mão, né? A mão fica fechada, né? Dá tchau assim com a mão fechada. E tem pessoas que, às vezes, ela passa por esse problema e tem essa dificuldade. Ou seja, se eu tenho essa dificuldade, eu preciso de uma libertação nessa área, não é? Pessoa às vezes fala assim, recebeu o salário e fala assim, pô, vou tirar não, pô, esse dinheiro aqui vai fazer falta, não é? Então, não quer saber não, deixa aqui, deixa guardado e vamos dar só uma ofertinha só e tá tranquilo, não tem problema não. Ou seja, a pessoa está presa nessa área, né? Não consegue ofertar, não consegue. E realmente a gente tem que prestar atenção nisso, que às vezes isso pode acontecer com a gente, né? Falo, caramba, eu estou negligenciando aqui, será que eu estou ficando preso nisso? Será que isso aqui está me... Se isso está me prendendo, eu preciso ser liberto, amém? Né? A gente precisa pensar sobre isso, é muito interessante. E interessante porque nessa área, né, por exemplo, quando a gente fala de doação, de doar as coisas, a gente sabe que a igreja tem uma obra social, né? E quem aqui já doou roupa? Já fez doação de roupa, né? Esvaziou lá o guarda-roupa, enfim. Tem gente que, olha só como é que é interessante, a pessoa vai doar alguma coisa, ela vê assim, essa aí não, pelo amor de Deus. Às vezes a mãe, a filha, né? Quem nunca passou por isso em casa? O filho, não mãe, não, pelo amor de Deus, isso aí não dá não. Eu não tinha nem esse desenrolo comigo. Minha irmã, na época, minha mãe, quando eu via já tinha dado tudo, já era, não tinha nem, quando eu via já foi. Então, não tinha como, mas às vezes ainda dá, né? Poxa mãe, não dá essa roupa não, pô, tem um maior carinho por ela, entendeu? E às vezes... Não, mas dá em você? Essa roupa dá? Não dá não. Não, mas deixa aí que ela vai. Eu tô entrando num propósito aí, a gente vai emagrecer. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Não tá dando agora, mas daqui a um tempo aí eu vou entrar aí numa... Né? O início do ano, né? Sempre na virada. Na virada eu vou entrar aí numa dieta especial e essas roupas aqui, MP, né? Meu Deus, não sei nem o que é isso. Vai começar a dar em mim, né? E eu vou. Só que por detrás disso, às vezes está um apego, entendeu? E às vezes existe uma certa. E aí quando eu digo assim, o apego num nível normal não é problema, não é? Sim, se você é apego por algo, você tem um carinho especial. Agora, a partir do momento que eu não consigo me libertar daquilo, entendeu? Que se mexeu, não. Aí eu já tenho que começar, calma aí, esse negócio está me... Que isso, a pessoa não pode chegar assim, não coloca a mão aí não sei, entendeu? A pessoa fica nervosa, começa a perder a linha, o equilíbrio, então é algo que a gente já tem que começar, falar, calma aí, o que está acontecendo comigo? Eu não posso agir assim, será que eu estou preso nisso aqui, será que, né? Às vezes acontece, né? Vai dar alguma coisa, dá essa aqui rasgadinha mesmo, essa aqui é furada, essa aí pode dar, entendeu? Dá o pior, né? Às vezes... Tem pessoas que assim, né? Não, essa aqui tá muito boa, não dá não. Você queria receber o quê? O pior ou o melhor? Não é? A palavra de Deus diz que aquilo que quereis que os homens vos façam, façai vós primeiro, ou também, não é? Então há um princípio até aí. E essa questão de abençoar, né, de doar, é interessante. Às vezes a gente tem necessidades, amém? Quantos aqui tem necessidades? Tem gente que levanta as duas mãos, né, o pé. Todos nós, não é? Temos necessidade. Mas será que não existe alguém que precisa mais do que a gente?
Acho que é importante. Será que não tem ninguém que precise mais do que a gente? Será que eu não posso ajudar alguém? Né? E isso é uma frase até que um pastor uma vez disse, né? Ninguém tem tão pouco que não tenha como ajudar alguém, né? Na verdade, a gente sempre vai ver que existem pessoas que precisam mais que nós, que às vezes podem precisar. Amém? Nessa área financeira, né? Tem até alguns testemunhos que eu tenho, né? Não vou me delongar nisso. Mas, por exemplo, eu fiz algumas loucuras assim, nessa área, né? Agora, olha que interessante, irmãos. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala dessa área financeira, às vezes a gente fala, irmão, fiz algo para Deus, para a obra de Deus. Porém, para outras coisas na nossa vida, a gente faz sem nenhum problema. Mas quando as coisas é para o reino de Deus, para a obra de Deus, parece que existe uma... Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa vai numa loja, você vai numa loja. Quem aqui fala a verdade, irmão? Não mente não. Quem aqui já comprou um tênis, um sapato, uma sandália que custou mais de R$200? Levanta a mão. Olha aí, fala a verdade, não fica... Custou mais de R$200, não é? Às vezes, lógico, irmãos, isso daí não é... Ninguém aqui está aqui para julgar ninguém, amém, irmão? Glória a Deus. Se Deus está te dando condição de você ter algo de, enfim, maior que isso, amém. Glória a Deus. Aqui a questão não é essa. De repente, você faz porque você tem condição, ou tinha condição naquele momento, enfim. Não há nenhum problema nisso. Só que, será que eu consigo fazer a mesma coisa para a obra de Deus, para o reino de Deus? Se for para ofertar em missões, por exemplo, você vai usar a mesma... Isso é o que é a minha baliza quando eu falo de oferta, quando eu falo de abençoar o reino de Deus, porque quando eu estou fora da igreja, né, eu vou lanchar, enfim, você quer ir num lugar ruim ou num bom quando você vai comer? Né? A gente gosta de um lugar melhor possível dentro da nossa condição. Pois é, não é? Então, a gente, né, busca isso e tudo mais. Tem algum problema nisso? Nenhum. Porém, quando eu vou ofertar e quando é para abençoar um irmão, será que eu uso a mesma proporção? Se não, por que isso não? Por que não? Será que eu estou preso? Será que, de repente, o meu ego está sendo tão grande? Não, só se for para mim, amém. Agora, se for para o outro, não. O outro pode passar necessidade ali que não tem problema. Né? Então, é muito interessante isso para a nossa reflexão. Em Atos capítulo 5, não precisa abrir não, do versículo 1 ao 10, fala sobre Ananias e Safira. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 10. É um exemplo interessante de pessoa presa, né? Diz que os apóstolos, basicamente, eu vou resumir, tá? Eles estavam recolhendo as ofertas, aí Ananias e Safira se propõem a ofertar algo. Eles venderam uma propriedade e falaram assim, vamos dar uma parte da oferta? Vamos, né? O casal ali decidindo, né? Aí falou, mas não leva tudo não, leva só uma parte aqui, tipo, segura esse aqui pra gente, leva só isso aqui, né? Entrega lá aos pés dos apóstolos. Só quando eles forem entregar a oferta, falaram aqui, oferta da propriedade, né? E os apóstolos lá receberam. Só que, meu irmão, igreja primitiva, né? Então, assim, não só por isso, mas havia uma seriedade, havia todo um entendimento naquela igreja. E o próprio Espírito Santo revelou ali para os apóstolos, olha, eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Essa oferta que eles estão trazendo só uma parte. Entendeu? Como se fosse o todo. E está querendo enganar. Aí o próprio apóstolo Pedro, na época, Pedro repreende eles. Fala, por que vocês estão querendo enganar a Deus? Por acaso, se você vendeu a propriedade, o apóstolo ainda diz assim no texto, se você vendeu a propriedade, o dinheiro não é seu? Como quem diz, ninguém te obrigou a trazer aqui. Por que você está, entendeu? Por que você está fazendo isso? Nem precisava, entendeu? Você poderia ofertar, mas eles quiseram fazer uma afrente, talvez, eu não sei o que estava no coração dele, mas vamos chegar lá e ofertar. Aí ele falou, mas por que vocês estão mentindo para a gente? Vocês não estão mentindo a homem, vocês estão mentindo para o próprio Deus. E sabe o que aconteceu? Meu irmão, eles morreram. Imagina se fosse nos dias de hoje, hein, misericórdia. Eles foram mentir lá com a questão do oferta e morreram. Por que eu estou dizendo isso? Denota a pessoa realmente presa à questão do dinheiro, a questão financeira. A pessoa ainda foi dar, deu uma parte, quis ali enganar e não, né? O final deles a gente já sabe. E Marcos, capítulo 12, do 41 a 44, fala de uma mulher pobre, né? Que oferta lá no templo. E Jesus fala, essa mulher foi a que mais ofertou. Mas por quê? Porque o Senhor fala, eu vi o coração dela. Ela deu... mas os discípulos falaram, Jesus,
homens aqui ricos trazendo ofertas maiores. Por que ela falou? Não, porque essa mulher, ela deu tudo que ela tinha. Entendeu? Então o Senhor viu a motivação no coração dela e viu, ou seja, só uma pessoa livre faz isso, irmãos. Só uma pessoa livre abre mão do que tem e fala assim: Senhor, eu te entrego. E o que vai ser amanhã? Não sei, Senhor, basta cada dia. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o amanhã? Não, amanhã, Senhor, o Senhor vai prover. Foi o que aquela mulher estava fazendo. Só alguém livre pode fazer isso, entendeu? Abrir mão de seu recurso, entendeu? Só alguém que não é apegado consegue fazer isso e crê em Deus, que fala: não, Senhor, o Senhor vai prover, Senhor, eu posso fazer isso. Posso entregar tudo que eu tenho, que eu creio que o Senhor vai prover na minha vida, amém? Existe uma segunda área, também muito interessante, né? Muito importante, que às vezes pode acontecer com a gente, e talvez a gente precise de uma libertação nessa área, que é a área do medo, né? E da conformação, duas coisas diferentes, o medo e da conformação. Por exemplo, o medo, né? O medo pode te salvar de algumas coisas. Olha que interessante. Tudo depende do nível, né? Do grau daquilo. Por exemplo, se você... eu não sei nadar, não é? Aí você vai lá na Praia da Barra, numa praia com correnteza. Pô, não vou porque... eu tenho mal medroso. Tá ok, entendeu? Mas geralmente quem morre é sempre o corajoso. Já teve gente que sabe nadar. Já teve casos de atletas de natação de ter que ser resgatado, entendeu? Então, geralmente, o que acontece com quem não tem. Então, nesse nível, ele é bom, né? Por exemplo, para me precaver das coisas. Pô, não vou andar por ali que eu sei que, né? Então, nesse nível, né, o medo, né? Ele pode te ajudar. O problema é que quando ele começa a tomar uma proporção maior, ele acaba interferindo na nossa vida. E no Rio de Janeiro, eu acho que nem precisa falar muito, né? A gente mora numa cidade abençoada, né? Como é que é o país? No país mora aquela música lá né? Abençoado por Deus, bonito. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem todas as belezas e tudo mais, mas a gente sabe que a questão da violência é algo que a gente vê o tempo todo, né? A gente aqui em Nilópolis, né, teve um período também que estava muito, né? A maioria dos adolescentes já tinha sido assaltado, né? Enfim, a gente sabe que realmente é muito complicado. Agora, isso não... A gente tem que conviver com isso, certo? Não tem como mudar isso. Agora, se isso está me prendendo dentro de casa, por exemplo, causando síndrome do pânico, a pessoa pode acontecer com a gente. Eu lembro que uma vez, nessa questão do medo, eu fui assaltado uma vez, né? Foi a única vez na minha vida que eu fui assaltado, e logo na rua da minha casa, né? Na época. E eu lembro que quando eu fui sair de novo, cara, que sensação. Quem é que já aconteceu isso com você? Você já foi assaltado? Eu sei que não é muito bom falar disso, né? Mas, amém. Você está aqui vivo, glória a Deus por isso, né? Então, se foi levar algum pertence seu. Lógico que na hora a gente se sente, né? Muito mal, se sente impotente, mas se você está aqui vivo, glória a Deus por isso. O mais importante é a nossa vida, amém, irmãos? Então... aconteceu isso comigo. E eu lembro que os dias que eu fui após esse dia, desse ocorrido, eu lembro que eu saía na Portão e ficava assim, eu acordava 4h40, trabalhava na Barra, não tinha BRT, imagina que maravilha. E eu lembro que eu saía na porta, às vezes via uma moto, aí eu voltava. Chegava a ser engraçado isso. Eu acho que ninguém deve ter passado por isso aqui não, né? Tô brincando, né? Provavelmente pode ter acontecido, né? E eu lembro que aí eu voltava, não é alguém. Comecei a ficar meio neurótico de guerra, né? Aqueles caras, né? Esse é o problema, entendeu? Do medo. Aí eu começava, às vezes eu tava no meio da rua, aí tá vindo um carro, ela volta. Tipo, eu voltava correndo, não, se esconde, sozinho. Eu ficava ali com aquela, atrás do arbusto, atrás do carro, vai pro lado, aí fica ali escondido. Passou, já passou? Meu Deus, não, passou a moto aqui. Eu falei, meu Deus, Senhor, misericórdia, Jesus. Eu não posso ficar assim, não, Senhor. Tudo bem que quando estava recente, né? Foi assim um pouco. Mas aí depois Deus foi libertando, amém? Porque realmente isso pode acontecer com a gente, porque nós somos seres humanos. O problema é quando o medo ele começa a me prender, entendeu? Eu estou preso naquilo, a síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, psicológicas que existem e que podem estar nos prendendo por questões que houveram na nossa vida, né? Decepções, por exemplo.
às vezes as decepções, elas podem nos trazer medo, por exemplo, de acreditar nas pessoas, não é? A gente sabe que existe muito isso. Às vezes você confiou a alguém. Eu vou falar aqui, né? Se você também passou por isso. Quantos aqui, de repente, você confiou em alguém? Uma pessoa que, enfim, que você... Pode ser um cônjuge, pode ser um amigo, um parente, que você confiou naquela pessoa e depois aquela pessoa veio te decepcionar. Aconteceu isso já com alguém aqui? Não, né? Só algumas vezes, né? Na vida, né? Acontece. O problema é quando essas circunstâncias levam a gente a ficar preso e ter medo de confiar novamente, ter medo de amar novamente as pessoas, porque aquela situação foi traumática e a gente fica preso naquilo e às vezes a gente tenta agir de forma diferente, às vezes a gente age de uma forma que a gente nem sabe o porquê, mas foi por causa daquela circunstância que deixou uma marca em nós. E o que é lindo nisso é que Deus, Ele nos ama, irmãos. Deus, Ele é um Pai amoroso, né? Eu amo o texto de Mateus que diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas ao nosso filho, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que pedirem. Então, o Senhor nos ama mais do que qualquer um. O próprio salmista falou, ainda que um pai e uma mãe se esqueça de um filho, eu todavia nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isso é lindo, né? O amor de mãe, que é um amor maior do que esse. Então o Senhor está falando, meu amor é maior ainda. O meu amor, ele é mais forte ainda, né? É um amor perfeito, é o amor ágape, né? E essas situações podem acontecer, amém? E a questão, como eu disse, né? O medo e a conformação. A conformação é um outro ponto interessante que a gente precisa analisar a nossa vida, porque às vezes a nossa família tem problemas de doenças hereditárias por questão biológica. Sim, pode ocorrer, né? E situações que ocorreram, por exemplo, meu pai não se formou também. Às vezes a gente vê acontecer isso, né? Ninguém nessa família prestou para nada, entendeu? Então você não vai também, não. De repente a gente já até ouviu isso, né? Falando, seu pai era assim. É horrível, né? Essa é uma das que mais dói. Dependendo de quem você está ouvindo, dói mais ainda, né? Porque isso daí vai o grau de importância que você dá para aquela pessoa. Eu costumo dizer que o sentimento, isso foi algo que eu pensei, na verdade tem pessoas que dizem isso de outra forma, mas o sentimento mais perto do amor, mais perto do ódio é o amor, porque quanto mais você ama alguém, se aquela pessoa te machuca, ela te fere, mais você vai estar propenso a odiar ela também, entendeu? Na mesma proporção, porque quanto mais você ama, né, mais você pode se decepcionar, e acontece isso, né? São coisas da vida, né, e não tem como fugir disso, né? Pode acontecer com a gente. A terceira área, né, importante que a gente tem que avaliar a nossa vida é a área da libertação, no sentido de as coisas que a gente vê hoje, por exemplo, as redes sociais, né? Tá dando para entender, irmãos? Amém? Até aqui tá claro, tá tranquilo, né? Por exemplo, as redes sociais, WhatsApp, novela, seriado, filme da Netflix, né? Quem aqui não tem celular hoje, né? Celular, eu acho que até cachorro tem hoje, né? Até né? Meu Deus do céu, até todo mundo tem celular, não é? E ali tem as redes sociais e tudo mais. Qual o problema? Nenhum. Qual o problema de seriado? Nenhum problema. É pecado? Isso é pecado. Eu nunca vi falar, pastor Silas, nunca vi ninguém falando, irmão, não assiste não, que isso aí é do diabo. Isso aí você não pode não vi ainda, né? Você não pode assistir. Engraçado que há alguns anos, né, há muitos anos atrás, eu lembro que eu fui nascido e criado, né, dentro da igreja. Eu lembro que tinha essa questão, né, irmão, televisão, irmão. Aí o irmão era até suspenso, né? Se visse que tinha televisão, mas graças a Deus que hoje em dia a gente já chegou ao entendimento que é até interessante, só para a gente descontrair aqui um pouco nessa questão, que disse que o pastor pregava. Eu não sei se isso foi verdade, né? Mas é engraçado, porque disse que tinha um pastor que falava, o Anderson, irmão, não pode assistir televisão, irmão. Só que o pastor morava atrás da igreja. Isso era uma coisa comum antigamente, né? A questão financeira, né? Era mais, né? Pessoas mais humildes. E aí, desde que um dia uns garotos brincando de bola na igreja, alguém chutou a bola e tinha aquelas cortinas, né? Lembra aquelas igrejas que tinha aquelas cortinas assim atrás? Aí abriu a cortina, quando foi ver, tinha uma televisão lá.
Eu falei, meu Deus do céu, o pastor falou que não podia ter e ele ter com a televisão grande lá, né? Não sei se isso é verdade, mas pode acontecer, né? Eu não acho nada de anormal nisso, pode acontecer, né? E qual é o problema, Vinícius, de eu ficar na rede social lá, no WhatsApp? Nenhum problema. O problema é que às vezes a gente perde horas e horas com isso, cara. E às vezes, eu já vi gente falando comigo, falou, Vinícius, eu cancelei minha rede social porque eu estava ficando viciado. Não estava dando. Ou seja, estava ficando preso, não é? Eu parava assim, não, vou olhar aqui rapidinho, só por tempo. Aí deu aquela sinalizada, né, do WhatsApp, da rede social, não, vou só olhar aqui rapidinho. Aí começa, quando vai ver, calma aí, caraca. Aí, poxa, quando foi ver, sentou, já era, meu irmão. Perdeu a noção do mundo, o mundo acabou em volta, tá só ali, caraca, não sei o que. Quando foi ver, passou, foi há 2 horas. Quem já aconteceu isso com alguém aqui? Não é? Pode acontecer, enfim, você tá ali e aquilo te tomou. E qual que é o problema disso, da rede social? Nenhum, mas às vezes se eu ficar preso nisso, se isso começar a me prender, é algo que é problema sim. É algo que eu preciso me autoavaliar e ver, calma aí, senhor, tô perdendo horas com isso. Aí eu pergunto, e para ler a Bíblia? Quanto tempo? Não aguento, eu oro 10 minutos e sinto sono. E hora para orar, eu não tenho tempo. Né? Eu aprendi uma coisa com o pastor Silas muito interessante, com relação ao tempo, né? Isso aí, depois que eu ouvi isso dele, eu falei, caramba, incrível, realmente, isso é verdade. A gente diz assim, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, enfim, eu chego em casa cansado, eu não tenho. Tem filho ainda, tem que dar atenção para esses meninos. Meu Deus do céu, misericórdia, não dá, eu não tenho tempo. Porém, se a gente olhar para a nossa vida, na verdade, a gente vai ver que a gente tem sim. Ele falou, não. Ele falou, o que você tem feito com o seu tempo? Aí tu fala, não, pastor, eu não tenho tempo. Não tem tempo não? Não, mas eu não estou falando desse tempo que você gasta no trabalho estudando, não estou falando desse tempo. Porque senão, a gente até sabe que casos de pessoas que fizeram assim, o cara estava lá no trabalho e ficava lendo a Bíblia lá, né? Aí o patrão mandava fazer uma coisa, calma aí, patrão, que eu estou lendo aqui o texto, daqui a pouco era demitido, não sabia nem porquê, né? Depois só ia descobrir depois, às vezes, né? Ou seja, é lógico, ninguém vai parar no trabalho para ficar falando em mistério, né, irmão? Ficar falando em língua, né? Coisa que a pessoa nem entende, né? Vai ficar, né? A não ser que seja uma coisa muito específica, mas normalmente não, né? Então, e aí o que acontece? Esse tempo, lógico, é um tempo que a gente tem que se dedicar ao trabalho, ao estudo. Porém, será que nos 24 anos não existe um tempo que você decide o que fazer com ele? Sim ou não? Claro que sim. Existe um tempo ali, ele falou, eu estou falando desse tempo. O que você faz com esse tempo? Que é o tempo que você pode escolher o que fazer. É impossível alguém dizer que não tem isso. Não tem não. Muito impossível. Você não fica 24 horas trabalhando e estudando. A gente sabe que a gente tem tempo disponível. E a questão das redes sociais, dessas coisas que existem hoje, entram muito nisso. Porque às vezes, vou assistir um seriado aqui. Sei lá, 2, 3 horas. Acontece, já aconteceu comigo. E daí, toda vez que eu começava a me ver muito preso em alguma coisa automática me falava, cara, toma cuidado com isso, você está perdendo muito tempo com isso. E às vezes é coisa que não vai dar nada pra gente, né? Às vezes fica vendo lá no Facebook, fica vendo a vida dos outros aqui, né? O que você ganha com isso, né? Assistir um seriado, não que tenha problema, mas aquilo ali não vai mudar nada a nossa vida, não vai acrescentar em nada. E o pior é a gente se ver preso nisso, né? Amém, irmãos? Então é importante a gente ver, né? Uma quarta área aqui que eu coloquei também muito comum e passível de precisar de libertação na nossa vida, libertação é de falar mal, né, da vida dos outros, fazer fofoca, né, irmão? A gente sabe. Meu Deus, olha aí. Não, isso aqui não tem aqui não, gente. Não é vocês não, não é a gente aqui não. Isso aí são outras pessoas que tem essa questão, entendeu? Não é nada aqui com... Aqui a gente aqui tá santificado. Mas tem gente que tem problema nessa área, entendeu? De falar mal, de fazer aquela intriga, aquela fofoca, aquela oposição, né? De chegar e ficar, viu? É clássica, né, gente? A gente já sabe o perfil dessas pessoas. Eu não vou ser também... Não vou dizer que é só mulheres, tá, irmãs? Eu posso falar aqui, brincar aqui, mas eu sei que tem homens que são fofoqueiros também, que fala mal da vida dos outros, né? Mas essas pessoas, elas têm uma tática, né, clássica, de chegar para mim, viu, menina, viu que tu ficou sabendo? É clássico isso, né? Tu ficou sabendo o que aconteceu? E eu até aprendi uma coisa com a pastora Laudelina Lima, que é a esposa do pastor Luiz Carlos Lima, da Nazaré Nova Iguaçu na época,
hoje estão na Nazareno do Recreio, aprendi uma coisa com ela. Toda vez que alguém chegava para falar mal de alguém, para falar, pastor, tu tá sabendo? O que foi? Não, que aconteceu isso com a fulana. Ela, tá bom, me dá sua mão aqui, vamos orar. Vem aqui. Qual é o nome dela? Ah, é fulana de tal. Então, Senhor, em nome de Jesus. Aí a pessoa, não, pastor, não, vamos orar aqui agora. Segura aqui na minha mão, vamos orar. Vamos orar pela vida dela. Falou, porque aí, além de cortar, né, o mal pela raiz, você ainda ensina a pessoa um princípio. Olha, cara, se você está vendo um problema na vida de alguém, interceda por ela, olhe por ela, entendeu? Não fique, às vezes, e isso é uma questão que às vezes pega pesado. No meu caso, por personalidade, talvez por criação, não pega para mim muito, assim, não é uma área que eu tenha muito, assim, porque eu não sou muito curioso, assim, para esse tipo de coisa. Eu nem tenho Facebook, por exemplo, né, assim, mas para mim não, isso não é uma coisa que faça falta, né, mas eu sei que existem, eu pondero isso, por quê? Porque às vezes você vê a pessoa errando numa área, você fala assim, meu Deus, como é que você pode errar nisso? Mas você erra em outra, entendeu? Você está julgando a pessoa numa área, mas tem outra área que você já erra e que aquela pessoa não erra, entendeu? Então pode ser que às vezes a gente vê alguém falando mal do irmão, meu irmão, até aí você tem que ter compaixão, porque você está falando de uma coisa, mas pode ser outra coisa que você está preso ali. Com essa questão, né, de falar mal das pessoas, né, de fofoca, tem um outro texto também muito bom, né, que também a gente vai ler aqui, que fala sobre essa questão, e só algo que eu quero ponderar aqui dentro desse contexto. Por exemplo, quem tem filhos aqui? Filho, filha, né? Eu acho que todo pai, eu tenho uma filha com 1 ano e 10 meses, e eu já me incorri nisso, né? Todo pai pode às vezes cair nessa, por exemplo, falar mal do filho dos outros. Fala a verdade, não fica com vergonha não. Quem aqui nunca falou, né? Às vezes acontece, né? Tu viu o filho da fulana? Meu Deus, misericórdia, mal educado. Tu viu o filho de não sei quem? Ih, misericórdia, tá amarrado. Aquilo ali é um... Ih, meu Deus do céu. Aí começa, às vezes, né? Às vezes até sem querer, né? Vamos colocar assim, né? A gente, tu viu? Aí só que sem você perceber, o seu filho, a sua filha começa a fazer a mesma coisa, ou pior. Entendeu? Aí você, caramba, pô... Aí parece que Deus permite essas coisas, né? Ué, você não estava falando mal do outro? Ué, tá acontecendo a mesma coisa contigo, até pior. Parece que às vezes Deus permite essas coisas acontecer com a gente. E acontece. Tem um texto, Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Esse texto é muito interessante com relação a essa questão. Que diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, a gente sabe que para Deus não existe pecado menor ou maior. Porém, esse texto diz claramente que existem 6 coisas que o Senhor abomina. Se você quiser anotar aí para ler depois, Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Ele fala, 6 coisas o Senhor abomina. E a 7ª ele odeia, né? A 7ª ele odeia. Ou 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina, né? Que ele fala sobre o que semeia contenda entre irmãos. Lógico, não existe pecado menor ou maior. Porém, esse texto diz claramente que existe algo, quando a gente fala de semear contenda, o Senhor, parece que ele não gosta disso. Está claro aqui no texto. Ele odeia, eu odeio olhos altivos, língua mentirosa. Tal. Agora, aquele que semeia contenda entre irmãos, falou que isso é abominável diante de Deus. Então se imagina, eu acho que depois esse texto é um texto que ele traz uma libertação imediata para nossas vidas, porque... Pô, Senhor, eu sei que o Senhor abomina isso, eu vou fazer isso? Consciente? E o conhecimento, ele nos cobre, irmãos, amém? Existe um princípio, o conhecimento, ele é maravilhoso, porém aquele conhecimento que você adquire, ele mesmo te cobra depois, entendeu? Porque você já não está mais inocente com relação àquele assunto. Então, pô, Senhor, eu sei que o Senhor abomina isso, eu vou fazer? Consciente, sabendo que Deus abomina isso, eu vou fazer. Meu Deus do céu, misericórdia.
Então, há uma libertação automática nesse texto. Quando eu leio isso, eu falo, não, eu não quero fazer isso, Senhor. Me liberta disso, Senhor. Eu não quero falar mal, eu não quero semear contenda entre os irmãos, até porque eu só aprendi com um pastor amigo, né? Pastor Roberto Barbosa me ensinou algo nesse texto muito interessante. É o seguinte: por que fala aqui, o que o Senhor abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos? Não poderia ter outra coisa aqui? Por exemplo, aquele que ferir seu irmão, ou aquele que adulterar, por exemplo. Entendam, não que o peso seja, é pecado do mesmo jeito, entendeu? Tem as suas consequências. Porém, podia ser qualquer outra coisa. Mas por que aquele que semeia contenda entre irmãos? Aí um pastor trouxe esse pastor amigo trouxe uma explicação interessante. Falou, Vini, o que acontece aqui? Por que é tão perigoso? E Tiago fala sobre isso, a questão da língua, né? A língua, ela pode incendiar uma floresta. Tem lá, depois você pode ler, que fala sobre o poder da nossa palavra, daquilo que a gente diz. E por que tem esse peso? Porque quando eu semeio contenda, eu não estou ferindo só a mim, eu estou prejudicando, eu posso prejudicar um grupo inteiro. A gente já viu igrejas, ministérios que se dividiram por causa disso. Por causa de... Começa sempre com uma coisa que não tem nada a ver. Não, só isso aqui. Daqui a pouco, meu irmão, já virou uma divisão. O que é divisão? Aprendemos com o Miles Monroe, né? Que foi um pregador muito grande, que pregou na DVEC, pregou nos congressos. Divisão são duas visões. E começa como? Começa com uma fofoquinha, uma coisinha boba. Tu viu fulano de tal? E o pastor fez uma mudança, viu? Aí começa, gente, não deixa isso entrar no teu coração. Se vê a pessoa chegando assim perto de você, você fala, irmão, amém, irmão? Ok, tá. Amém, irmão, tá, ok, não, eu vou aqui, deixa eu dar licença. Sei lá, fala alguma coisa, não fica perto dessas pessoas, porque isso pode acabar te contaminando, entendeu? E daí, sem perceber, a gente acaba entrando nisso. Quando você vai ver, meu irmão, você tá ali no meio da situação. Amém? Está repreendido na nossa vida, em nome de Jesus, né, irmãos? Porém, a gente entendeu o seguinte, realmente a gente viu essas áreas, a gente viu sobre a questão financeira, material, né, a libertação nessa área, libertação na área do medo, da conformação, que é a libertação, né, de falar mal das pessoas, né? Porém, há um caminho que o próprio Senhor nos ensinou para a gente sair dessa, né? Se de repente você se encontrou em algo que eu falei aqui, né? Poxa, Vini, eu vi alguma coisa aí que está pegando para mim e tudo mais, e realmente tem alguma questão aí que eu posso nesse momento estar passando por essa dificuldade, estar preso nisso, precisar de uma libertação nessa área. E aí a própria palavra de Deus nos ensina o caminho da libertação, amém, irmãos? E a gente vai ver isso aqui juntos. Primeira coisa, a palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. É um texto clássico, né? Então, o primeiro ponto, qual é o caminho para a libertação? A verdade. Isso, na verdade, precisa ser uma coisa que entra no nosso entendimento primeiro. Não precisa que eu chegar, irmãos, não faz nem sentido eu talvez alterar minha voz aqui, eu nem sei fazer isso. Eu só sei fazer isso brincando, engraçado, né? Brincando eu sei fazer aquelas imitações dos pregadores pentecostais, mas quando eu tenho oportunidade eu não consigo fazer isso. Mas aqui, na verdade, essa palavra é uma questão de entendimento, porque não há como ter mudança na nossa vida sem que antes haja uma mudança na nossa mente. A gente vai ver aqui sobre isso. Sem que antes haja... Você precisa entender isso. É o passo para a mudança. Quem aqui precisa de mudança em alguma área da vida? Olha aí. Esse é o primeiro passo, eu entender que eu preciso. Porque tem pessoas, né, que você vai falar com ela e às vezes a gente quer ajudar a libertar os irmãos, né? Quem nunca fez isso? Eu vou ajudar essa fofoqueira, vou jogar na cara dela. Eu vou chegar e eu vou falar e ela vai aprender, ela vai... Se não melhorar assim, não melhora. Quem nunca, às vezes, na força do braço, né? Quem não liberta? Não, vai libertar agora, vai libertar na força. Não libertou por bem? Tem uns que falam, né? A Bíblia diz que não é pelo amor, é pela dor. Né? O pessoal fala até que está na Bíblia. Não vem pelo amor, vem pela dor, irmão. Tá querendo? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Jesus amado está na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei, não é isso?
As pessoas falam isso, né? Entendeu? Isso aí é ser vergonhice e tal. Né? Existe muito disso. Mas o primeiro ponto que a gente precisa entender para qualquer mudança na nossa vida é entender que a gente precisa, em primeiro lugar. Segundo, o que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ou seja, é necessário que às vezes a verdade venha à tona, entende? Coisas que a gente às vezes não quer falar, que a gente tenta esconder, sabe? Eu estou falando isso aqui, mas eu sou o primeiro a me incluir nisso. Amém? Não tem aqui nem, eu não sou anjo não, irmão. Eu não sou, pelo amor de Deus, eu sou peco, passo minhas dificuldades também, não é porque eu lidero a juventude com a minha esposa que a gente passa várias dificuldades. Mas eu me incluo nisso, essa palavra toda é para mim. Amém? Porém, o Senhor me mostrou na palavra de Deus que é possível caminhar para a libertação nas áreas que eu preciso na minha vida, primeiro com a verdade. Até com Deus, né? Às vezes falta isso, né? Transparência, até na oração, né? A gente vai orar: Senhor, excelentíssimo Deus, eterno, dá aquela impostação na voz, né? Aí na brincadeira eu faço, viu? Pai amado, Senhor Salvador Jesus Cristo, longânimo, meu Deus do céu, Jesus. Tem gente que tem problema com isso, né? Por exemplo, tem gente que é direta demais e fala: vai logo, fala logo o que você quer, cara. Pô, fica enrolando, né? Imagina se Deus fosse fazer isso com a gente também, né? Senhor amado, parece até que a gente está querendo impressionar Deus, né? Usa uma palavra, né? Assim, bem rebuscada, assim, tá? Fala: Deus, né? Existe um lado de referência, mas às vezes existe um lado de simplesmente Deus nem querer aquilo de nós. A gente está querendo, parece que esconder alguma coisa, entendeu, de Deus, sendo que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele fala que se a gente for para o mais alto dos céus, né, o salmista fala que ele vai estar ali. Se a gente for para o mais profundo da terra, ele está. Então Deus sabe de todas as coisas. Então a verdade, ela liberta. A verdade sobre aquilo que... A Joyce Meyer, que é uma grande escritora, uma pregadora americana, pastora, enfim. Ela está entre as 10 lá dos Estados Unidos, 10 maiores pastores, né? Ela é uma pastora. E ela fala uma coisa: qual é o grande problema desse texto? Conhecereis a verdade vos libertará. O problema é que às vezes essa verdade é sobre nós, sobre coisas a respeito de nós. Então a gente não quer. A gente não quer que aquela verdade venha à tona porque... Ou seja, a gente sabe que aqui a gente precisa, mas ao mesmo tempo a gente não quer porque a gente sabe que vai mexer em áreas que a gente não... Fica um pouco desconfortável, sabe? Deixa isso quieto. Vai aqui para debaixo do pano. Deixa sair, que sair com o tempo, né? Mas a gente sabe que não adianta, né? A gente meio que foge, tenta se enganar de alguma forma. A gente sabe que o caminho realmente é o caminho da verdade, né? Romanos 12:2, né? É um texto também que fala sobre esse processo e a gente entende outra coisa. Em Romanos 12:2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a parte B diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, qualquer transformação, pelo que a própria palavra de Deus está dizendo, o próprio apóstolo Paulo escreveu, ela passa pelo entendimento. Ou seja, primeiro preciso mudar aqui. E é aí que entra esse processo da libertação, porque às vezes são coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, né? Precisam ser transformadas, formas que a gente pensa. Coisas que a gente aprendeu da infância, coisas que a gente viveu e que precisam ser transformadas, mas primeiro pela renovação do nosso entendimento. Essa palavra, né, transformados, existe uma palavra grega para ela que chama-se metanoia, que é mudança essencial de pensamento ou caráter, né? Porque na verdade qualquer mudança, antes que ela se torne algo visível, ela começa no nosso interior. Ela começa de dentro para fora, né? Ela começa com a mudança de pensamento e através do quê? Da palavra de Deus. Da gente pensar como a palavra de Deus diz, né? Como o pastor Márcio Valadão fala, né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, né? Andar segundo a palavra de Deus, transformar minha mente por aquilo que é o entendimento da palavra de Deus a respeito de nós, amém, irmãos? Interessante essa questão da mudança interior,
que Lucas 17, do 20 ao 21, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, né? Senhor, quando vai vir o reino de Deus? Jesus respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus, ele vai se manifestar no seu interior primeiro, né? A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Quantos creem nisso? É o que a palavra de Deus diz. Ou seja, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, algo que vai de dentro, uma mudança de dentro para fora. Então eu entendi que a verdade, ela vai nos libertar. A transformação da nossa mente, ela passa pela metanoia, pela mudança de mente. E o último ponto que eu entendi, não é tudo, mas é algo que Deus me deu essa visão, né, dentro desse contexto. Muitas vezes, irmãos, para a gente ser liberto em algumas coisas, algumas áreas que a gente vive, a gente precisa, sabe o que? Às vezes falta, às vezes declarar a palavra de Deus, ainda que a circunstância seja diversa. Eu sei que não é fácil, né? Você está passando por um momento difícil, e aí você ter força, às vezes acontece isso, você está passando por um momento difícil, você não ter força nem para clamar a Deus, não é? Acontece sim. E Deus nos compreende, Deus nos entende, Deus é o nosso Pai, Ele nos ama. Porém, Ele nos desafia em meio ao caos, como Ele fez com o profeta Ezequiel. Falou: ó, olha o vale de ossos secos. Imagina se o Senhor te dá aquela visão. Fala assim, ó, vem aqui que eu vou te mostrar esse lugar aqui, esse vale de ossos secos. Você acredita que esses ossos podem reviver? Imagina a gente lá. Fala: Senhor, eu acho que a gente ia falar igual o profeta, né? Senhor, tu sabes. Eu não sei. Tu sabes de todas as coisas. E o Senhor fala o que, profeta? Ó, declara. Ou seja, a palavra, ela veio antes que existisse a renovação, naquele caso ali, que falava, aqueles ossos secos falavam da nação de Israel. Era uma exemplificação. Porém, a palavra, ela veio antes que acontecesse a mudança. Então, é algo que o Senhor nos traz o entendimento para quê? Declararmos. A criação, por exemplo, nos ensina isso. Gênesis fala, né? Criou Deus os céus e a terra, né? A terra sem forma e vazia. E aí, falou, Senhor Deus, haja luz. E houve... Antes que houvesse luz, veio o que primeiro? A palavra. Ou seja, a palavra do Senhor, ela veio antes. E o Senhor nos ensina o quê? Que muitas das vezes a gente precisa declarar sobre nossas situações da vida, sobre áreas da nossa vida. Fala: Senhor, eu estou passando por isso aqui, Deus. Eu estou passando por essa dificuldade, Senhor. Mas a Tua palavra diz, ainda que eu esteja passando por aquela situação, ainda que eu esteja preso naquela situação, mas eu vou declarar aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito disso. Amém? E entender que há poder na palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o quanto mais a gente crê, mais a gente faz, mais a gente exercita isso. O pastor Silas fala até sobre essa questão. Ele falou: muitas das vezes a gente não faz muitas coisas porque a gente nem acredita, por isso não faz. Eu parei para pensar sobre isso e falei: pô, acho que é verdade, hein? O pastor acertou na mosca, porque realmente, o quanto mais a gente crê nisso, a gente entra nisso e fala: Senhor, Deus, a Tua palavra diz, Senhor. Por exemplo, 1 Timóteo, eu recomendo que você faça isso para algumas coisas que de repente estão presas, que estão precisando de libertação. Você vai falar: Senhor, Tua palavra diz, vou dar um exemplo aqui, didático. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Aleluia! Então você vai tomar posse dessa palavra. Senhor, a Tua palavra diz, você no teu quarto, na tua casa, fazendo a tua atividade, não precisa de ter tempo, a gente cria o tempo para as coisas que a gente quer. Então, se você quer correr atrás disso, da libertação, então você vai conseguir. Você vai dar um jeito lá na tua agenda, você vai, ainda que eu esteja fazendo alguma coisa, muitas vezes eu me encontrava, às vezes indo para o trabalho, estava ali no trem, estava chorando, e estava adorando a Deus, e meu Deus, parecia que eu estava... Meu irmão, a gente precisa ir atrás daquilo que a gente precisa de verdade. A gente precisa correr atrás daquilo que realmente vai ser, perder tempo com isso. Na verdade não é perder, é ganhar. Ganhar tempo com a palavra de Deus, porque às vezes horas e horas até de um terapeuta, de um psicólogo, eu conheço vários testemunhos de pessoas que gastaram dinheiro em horas de terapia e não conseguiram resolver o problema. E na presença de Deus, Deus libertou, restaurou e tiveram a vida transformada. Amém? Através da palavra de Deus. Eu sei que o poder, meu Deus, Senhor, o Senhor me deu isso aqui, Senhor. A gente vive num país que não é ainda, né? Espero que não chegue esse ponto de ser perseguido, né? Misericórdia, as eleições estão aí.
questão da esquerda, né? Não vou nem entrar nisso, né? Mas Foro de São Paulo, tá? Não vou falar nisso, que isso é terrível, entrar nesses assuntos. Mas a gente pode passar por uma situação, por isso que eu citei isso, porque na China existem países que o evangelho não é nem possível de ser pregado a Bíblia. Se alguém for visto com a Bíblia, você é preso. Então a gente tem essa liberdade, então vamos aproveitar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, tua palavra diz, Senhor, eu vou caminhar nessa verdade. Um outro exemplo aqui, por exemplo, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentem a Deus os seus pedidos, as suas necessidades a Deus. Ou seja, Senhor, a tua palavra diz, Deus, Filipenses 4:6, declara na tua casa, declara, e você vai ver a realidade mudando, você vai ver as coisas acontecendo na tua vida, você vai ver coisas que você tinha dificuldade, você não tem mais. Fala, Senhor, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo algo diferente, algo está mudando dentro de mim. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que essa palavra, irmãos, é uma palavra que traz a reflexão para nós sobre áreas da nossa vida. Se você se identificou com alguma coisa, você pode aí no teu lugar já começar a clamar a Deus. Começa a declarar a palavra do Senhor aí no teu lugar, em nome de Jesus. Você não precisa de instrumento, não precisa nem de... Você só precisa da sua voz. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu posso estar preso, mas a minha voz não está presa. Eu posso estar no cárcere, mas a palavra ela continua. E dizem que o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele ganhava até os carcereiros, meu irmão. E, ou seja, a única forma de parar o apóstolo Paulo foi matando ele, porque enquanto ele estivesse vivo, ele ia declarar, ele ia falar a palavra. E ele havia transformação acontecendo na vida das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então clama aí no teu lugar, em nome de Jesus. Clama por libertação da sua vida, da sua família, de você, de algo que você precisa, em nome de Jesus. Você precisa fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Não é para esperar o pastor, não é para esperar alguém ungido chegar. Ah, quando vir o profeta, não, é você. Às vezes a gente fica, não, quando vir um homem de Deus, ungido, não, é você. Você foi ungido. O Senhor te deu a capacidade, o Senhor te deu o entendimento. Arabacanta labachure, canta labachure, canta labaia. Erebe canta labaxere, canta labassure. Arabacuro canto labochanda labarabaraba. Palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor quer ouvir a tua voz. Carabacanta labachure, canta labaxe, canta labassure. Carabacanda labaxe, labasse. Carabachure, canta labaça, narabababaxe. O Senhor, Ele diz que quer ouvir a tua voz. Há quanto tempo você não fala com Ele? Há quanto tempo apresenta para Deus suas necessidades? Você não abre teu coração com o teu Pai que te ama, que te entende, que pode mudar a tua vida. Aproveita esse momento. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é pessoal, cada um tem a sua necessidade. Entrega para Deus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade, vem Senhor. Vem Senhor. Liberta-me daquilo que não consigo sentir. Liberta-me pelo poder da palavra que sai da tua boca, Senhor. Vai orando aí, meu irmão. Ora aí no teu lugar. Liberta-me. Coloca as suas necessidades de libertação na mão de Deus. E vai orando. Vai pedindo a Ele entendimento, força.
para que você possa ser liberto. Todos nós precisamos, sempre tem alguma área da nossa vida. Clame a Deus nesse momento, ore ao Senhor. Aleluia. Com a palavra Glória, que glória a sai de ti. Aleluia. Liberta-me, Senhor. Aleluia. Liberta-me, Liberta-me de mim mesmo. Aleluia. Liberta-me dos meus medos. Aleluia. Liberta-me da Glória a minha Deus. vontade, Deus. Liberta-me, me leva pra ti. Liberta-me, me leva pra ti. Que eu possa parecer mais contigo e menos comigo. Mais contigo e menos comigo. Glória a Deus. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Com tua palavra. O Senhor separou essa noite Tua para ter um particular com cada um de nós. Com É o seu momento. palavra. Aproveita este momento. É um particular seu com Deus. Aleluia. Palavra. Glória a Deus. Liberta-me. Liberta-me. Aleluia. Com o teu amor, Senhor. Com o teu amor, Senhor. Com o teu amor, Senhor. Com o teu amor. Aleluia a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. É a noite de libertação, meu irmão. É a noite do particular com Deus. É você e Deus. Deus separou essa noite para que nós possamos buscar um pouco mais dele, entendendo que a gente sempre pode melhorar um pouquinho a cada dia. A gente sempre pode ser um pouquinho melhor na presença de Deus, mas isso depende da nossa atitude. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós, tem coisas que nós devemos fazer por Ele, porque é para o reino dEle, e nós temos que nos apresentarmos santos diante dEle, limpos, e a cada dia entendendo que podemos melhorar, podemos ser um pouco melhor. E eu tenho certeza que aquele que te cerca, aquele que está ao teu redor, vai entender que você está melhor, que você está servindo de exemplo, de testemunho, servindo de canal de bênção, servindo daquele que vai apresentar a Deus para cada um que te cerca, através do teu testemunho, através da tua vida. Mas para isso, precisamos melhorar a cada dia, precisamos ser melhores diante daqueles que nos cercam. A Bíblia diz, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então depende de mim e depende de você para que o Evangelho de Cristo chegue àquele que está necessitado. Então é através da minha e da sua libertação que nós teremos mais de Deus para apresentar para estas pessoas. E quem pode aplaudir ao Senhor aí nesta noite pelo que Ele já está fazendo em nossas vidas? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia. Você pode se assentar aí no seu lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu estava vendo ali o Vinícius pregar e falei assim, o que eu tenho de agitado, ele tem de calmo. Às vezes a pregação dá para 1 hora, eu prego em 20 minutos. Quando vi já acabou. Ele não, ele vem aqui, aí ele fala. Meu irmão, passa um pouco dessa calma aí para mim. Tá bom? Depois ministra, tá bom? A irmã, uma vez eu estava dando aula aqui, a irmã falou que eu sou ligeirinho, que eu ficava aqui, dava aula, ia lá, perguntava um, perguntava outro, a aula dominical. Ela falou, você é o ligeirinho, porque tu não para. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Quantos podem aplaudir aí Vinícius aí por essa palavra, Diácono Vinícius, que Deus colocou no coração dele e que foi para os nossos corações. Eu recebi. Você recebeu? Diz amém?
Glória a Deus. Vamos terminar. Meus irmãos, não temos os pastores aqui hoje. Nossos pastores trabalham. Eles não vivem só da obra, eles trabalham. Então, às vezes é uma dificuldade no trânsito, é um compromisso ou outro. Então, por isso, não estão aqui, tá bom? Mas ele não abandonou, nos deixou aqui, né? Com essa missão. E eu creio que missão dada é missão cumprida, não é isso, Anderson? Então é isso aí. E nós vamos estar orando para encerrar. E tem mais alguma coisa importante? Não esqueça não, então, dá o nome lá pro Rodrigo, você que vai, tá ali, ele ali, ó, você que vai para a sede neste final de semana, sexta e sábado, para o culto dos homens, tá bom? Vamos ficar de pé para nós orarmos e terminarmos esse culto abençoado. Termina não, continua no seu lar, né? Continua essa semana aí, não termina não. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta segunda-feira. Para muitos é um dia cansativo, para muitos é um dia doloroso, mas para nós foi uma bênção estarmos aqui. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui diferente da forma que nós entramos. E o Senhor já está abençoando, já está libertando, já está curando, já está entrando com provisão, porque o Senhor é bom e as suas maravilhas permanecem para sempre. Senhor, muito obrigado, te entregamos este culto em nome de Jesus. Quantos possam dizer amém? Que o Senhor te guarde até o seu lar, te abençoe nesta semana, continue na presença de Deus e vá em paz, que o Senhor te guarde em nome de Jesus, amém.